Olá amigos, tudo em paz com vocês? Tranquilidade? Estamos aí de volta aí depois daquele nosso encontro, daquela nossa live maravilhosa, né? Foi muito bom, muito interativo aí, gostei demais, show de bola. Vamos tentar agendar alguns outros momentos daquele, beleza? E é isso aí, estamos de volta agora. A gente falou nesse encontro anterior, falamos um pouquinho sobre o marketing, a introdução ao marketing, qual o significado dele, os objetivos, né, deste marketing que tanta gente ouve falar, não é? E aí foi bom, a gente citou vários exemplos práticos, empresas existentes, novos modelos, formas de se comunicar com o consumidor. Então foi bem produtivo, gostei da participação de vocês, show! Vimos também a relação do marketing com a venda e tal, e por aí vai. E aí agora nós vamos trabalhar um negócio chamado eras do marketing, né? Nós vamos entender um pouquinho do histórico do marketing, certo? Como é que ele vem, né, se desdobrando, como começou mais ou menos e como é que está hoje, certo? Nós temos, por uma questão didática, né, uma questão puramente didática, que a comercialização, né, os negócios, eles são divididos em 4 eras, né? É a chamada era da produção, era das vendas, era do marketing e era do mercado. Esse material vocês vão encontrar aí nos slides aí no Classroom, tá bom? Então é o seguinte, qual era a primeira fase? Era da produção. Qual é a característica dessa era da produção? Imagine aí, sei lá, didaticamente, né, autores colocam isso como, bota uma data, sabe? Bota uma data, até tanto, a partir de tanto, mas isso é muito relativo, depende muito do local, do desenvolvimento econômico e tal. Mas dizem aí, alguns livros de marketing traz, o Cobra, o Kotler, fala na década de 30. Então, 1930 você tem aí esse marco, até 1930 era da produção. Qual era a característica desse período? Era a produção artesanal, ou seja, você não tinha ainda fábricas, você não tinha a manufatura, várias fábricas com muitos equipamentos, fabricando muito, né? Como era que funcionava? Produção artesanal, e que por produzir muito lentamente, você tinha aí poucos produtos disponíveis. E qual era a característica que isso gerava? Pouco produto e muita gente procurando por ter pouco. Então entra aquela questão de oferta e demanda, e aí as empresas elas não tinham muito que se preocupar em vender, em atender, né? A preocupação era ter o produto. Então vamos fabricar, vamos produzir. Aí por isso o nome era da produção. Como é que é? Imagine aí um artesão, né? Já que a gente está falando artesanato, a empresa naquela época era um homem que fabricava sapato, por exemplo. Lá na casa dele, muitas vezes ele tinha que fazer tudo, do início do processo até o final. Vamos a um caso extremo que vai fabricar o sapato, aí tem a matéria-prima que é o couro, vai ter que criar o gado, cria o gado. E aí vai lá essas vaquinhas e tal, depois mata a vaquinha, tira o couro da vaquinha, espicha o couro da vaquinha, leva para o curtume, depois bota para pegar sol, depois não sei o que, faz o tratamento no couro e tal, depois vai cortar o couro no formato do sapato, aí pega outra matéria-prima, não sei o que era que fazia, se já tinha borracha, era pau, era um pedaço de madeira que era o solado do sapato. Ainda hoje tem sapato com solado de madeira, né? Aí depois ele mesmo era quem ia fazer o molde, costurar e colar e dar o polimento, o acabamento. Vocês imaginem, aí depois de pronto vender. Então ele não tinha muita essa preocupação em vender, porque era na prática era todo dia, eu quero um par de sapato, eu encomendar um par de sapato, né? Assim eram com as costureiras, assim eram com os produtores artesãos em geral. E aí assim, era da produção. Não, rapaz, vamos fabricar, porque se fabricar ninguém compra e acabou, certo?
E aí vem, né, vocês acompanharam lá a administração geral e tal, a parte de industrialização, o início do processo manufatureiro. Nós temos as contribuições lá de Henry Ford, as contribuições de Taylor, e aí passou para um outro momento em que você já tem fábricas funcionando a todo vapor, você já tem equipamentos que fabricam em larga escala e em pequeno espaço de tempo. E aí qual é o resultado disso? Você não tem mais essa preocupação só em fabricar, né? Por quê? Porque se tem muito produto, você já tem vários concorrentes com outros produtos. Então o consumidor já tem a opção de escolha, né? O consumidor aí já tem muitas opções no mercado. E aí começam a aparecer os primeiros sinais de oferta, ou seja, uma oferta maior do que a procura, maior do que a demanda. Então, opa, meu amigo, agora eu tenho meio mundo de produto fabricado aqui e está faltando cliente. E agora? E agora o que fazer? Então aí entra esse segundo momento, que é o chamado Era das Vendas, né? Aí didaticamente os livros colocam a partir de 1930, já tinha muito produto, estava faltando era cliente. Então, meu amigo, ênfase agora é em vender. Tem muito produto, bota vendedor aí, bota numa cangaia, no jumento, e aí leva uma carroça cheia de sapato, e agora nós vamos vender aí no outro interior, e no outro povoado, e na outra cidade. E agora é vender, porque o estoque está parado aqui e as máquinas estão fabricando, certo? Então aí você tem essa característica. Mas o que é que acontece? Era uma venda por vender, era uma venda empurrada, vamos dizer assim. Era uma venda em que o cara chegava e aí só é tanto, tal, o produto é bom e queria se ver livre da mercadoria, bater a meta, receber o dinheiro. Só que aí não se preocupavam, por exemplo, com a qualidade do produto. Muitas vezes esse produto feito por máquinas não tinha a mesma qualidade, a mesma resistência do artesão, por exemplo. E aí não era muito preocupação naquele tempo em fazer nova venda e fidelizar o consumidor. O negócio era vender, né? Então aí a gente vê que nesse período, né, as empresas começam a vender mais, mas muitas vezes de uma forma mais agressiva, técnica mais agressiva de venda, de uma forma assim que não está muito preocupado com o consumidor, só está mais preocupado com a empresa, certo? Então essa era das vendas aí, tem aí esse período aí de 20 anos, quando em 1950 chegam os novos ideais, as empresas veem que não faz muito sentido vender uma vez e não vender outra. Aí entra a questão da venda recorrente, a importância de você realmente ter o consumidor mais perto, consumindo sempre de você, né? Então entra 1950, a era do marketing, né? Que você já tinha uma preocupação com a venda de longo prazo, a conquista e a manutenção do cliente, em que passam a ser vistas mais as necessidades do consumidor, certo? Então assim, a empresa entendeu, não, meu amigo, não preciso vender só uma vez não, eu tenho que vender mais e mais, eu tenho que ter esse cliente comigo, me indicando. E aí passou-se a chamar o consumidor rei. É um momento em que estavam preocupados em atender às necessidades e os desejos do consumidor. E aí a gente volta lá para o conceito de marketing. Sempre está vinculado à questão das necessidades e dos desejos do consumidor. E aí a gente lá no final da aula vamos falar um pouquinho. Vamos falar logo agora essa questão do que seria necessidade e desejo, né? Então o marketing tem muito essas duas expressões, porque são diferentes, mas são dois alvos das empresas e do marketing. Necessidade. Eu tenho necessidade de me alimentar, necessidade básica, fisiológica, eu tenho que comer todo dia, certo? Mas aí tem certos dias que eu digo, não rapaz, hoje eu estou querendo comer ali um hambúrguer de não sei de onde. Não, mas faz um hambúrguer. Não, eu quero um hambúrguer lá da hamburgueria não sei o que, né? Aí quer dizer que isso aí já não é mais uma necessidade. A necessidade que eu tenho de comer pode ser um beiju, pode ser um cuscuz, pode ser um arroz, pode ser uma bolacha, pode ser qualquer coisa.
mas eu decidi, eu disse que eu queria aquele hambúrguer daquela hamburgueria. Então aí já é um desejo, é um capricho. E aí o marketing está muito atento a isso. As empresas elas vendem o arroz de segunda, o arroz de terceira, porque aí a necessidade básica de alimentação, come, enche o bucho e está sossegado, né? Mas aí já tem aquele outro que exige, é o café da marca tal, é o vinho que vem lá dos parreirais de não sei de onde, que é da safra de não sei que ano. Então essas especificidades já são de consumidores normalmente mais exigentes, que em geral são consumidores mais bem de vida, ou seja, teoricamente consumidores com melhor potencial econômico, que para as empresas podem representar consumidores que proporcionam mais lucro. Então assim, está de olho na necessidade básica, na necessidade, mas também no desejo, porque talvez seja um momento em que tem mais valor agregado, que a empresa ganha mais. Então é isso, na era do marketing o consumidor é o rei, as empresas passam a se adaptar a essa realidade e olhar sempre o consumidor antes de definir a sua política de vendas, de marketing, por aí vai, beleza? E aí depois, já lá no final do século XX, aí entrou uma outra parada. Senão, rapaz, o foco não é mais só o consumidor. É importante demais a gente atender o consumidor, mas aí tem outras questões envolvidas. E o que é? É o que é chamada a era do mercado. A era do mercado em que a empresa não está preocupada mais só em produzir, só em vender ou só em agradar o cliente. Ela olha o seu entorno e vê todas as pessoas que se relacionam com a empresa. Esse público são todas as pessoas que se relacionam com a empresa, são os chamados stakeholders, que vem de stake, ou seja, estaca, pilar, sustentação para a empresa. O que é que sustenta a empresa? O cliente é fundamental. Mas tem também os funcionários. Os funcionários devem ter uma atenção especial. Tem também os concorrentes, devem ter uma boa relação. Os fornecedores devem ter uma boa relação com a empresa. A comunidade, que adianta eu montar uma fábrica aqui que vai poluir, vai destruir aquele ambiente ali? Não, tem que olhar os vizinhos, os bancos, a relação com os bancos. Então, os stakeholders são esses públicos que se relacionam de alguma forma com a empresa. Então, a preocupação, aí vem a questão ambiental, a questão social, entra muito nessa era do mercado, que é essa que a gente está tratando de não agradar somente os consumidores, mas todos os stakeholders, beleza? Então, pessoal, nós temos vários exemplos aí de empresas que estão hoje com esse olhar social, ambiental, era do mercado, mas continua que o principal foco é no cliente, não tenha dúvida. Aí, para você alcançar bem o cliente, você tem que ter uma boa imagem social, você tem que ter funcionários felizes, capacitados, funcionários bem treinados. Então, a importância de estar de olho em tudo isso. Mas vamos voltar aqui rapidinho nessa questão dos exemplos na era do marketing, Empresas que estão focadas no cliente, essas empresas novas aí, a mentalidade é outra, totalmente diferente. É no cliente, é o que é que ele quer, o que é que ele precisa, o que é que ele deseja, como é que a gente atende melhor ele. Tanto é que a gente, por exemplo, empresas de tecnologia, você tem aqui os aplicativos no celular, vez por outra atualizado. Atualização, o que é isso? Você pega um WhatsApp desse aí, focado, o que é que o consumidor precisa, o que é que a pessoa, o usuário precisa. Você pega um Instagram, toda hora está vindo uma novidade, vai colocando atualização, porque está de olho no consumidor, o que é que ele precisa, o que é que ele merece, o que é que ele está desejando. E aí você tem Uber, um salto de qualidade e olhando para o consumidor em relação, por exemplo, aos taxistas. Nós temos os novos bancos, falamos um pouco sobre isso, os bancos digitais, os bancos virtuais aí, dando de olé nos bancos tradicionais,
E aí você tem vários e vários exemplos. Falamos sobre a Magazine Luiza, não foi? Falamos sobre outras coisas legais aí que a gente, né, teve a oportunidade de comentar na aula, na live. E são exemplos de empresas que estão com foco no consumidor, empresas que estão vendo o que é que eles precisam, quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos, atendendo muito bem essas necessidades e desejos e naturalmente alcançando seus objetivos, que são ter lucro, que são ter a sustentabilidade da empresa, beleza? Então, essas 4 eras representam bem essa evolução do mercado, né? Essa evolução da comercialização, e vivemos hoje nesse mundo que está preocupado com o consumidor e está preocupado com tudo aquilo que está ao nosso redor, que são os nossos stakeholders, beleza? Então esse é o nosso encontro de hoje, até a próxima aula, forte abraço a todos, fiquem com Deus.